Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece a partir de agora. Olha só essa informação sobre Gabigol. Gabigol bate o pé, toma decisão sobre os próximos passos do seu futuro e pode, inclusive, olha só, hein, jogar em rival do mais querido do Brasil. Mas isso só depende do Flamengo. Eu vou explicar para vocês porque Gabigol já deixou claro que não pretende jogar em nenhum clube do exterior. A preferência dele é continuar no futebol brasileiro e fazer valer a sua marca. Olha só a decisão de Gabriel Barbosa, falar também sobre reforços no Flamengo. O Flamengo coloca valores na mesa para comprar Marcos Antônio. Vamos falar também sobre a situação envolvendo clube interessado no garoto Matheus Gonçalves, estádio próprio do mais querido Brasil. O Flamengo recebeu recomendação de que clássicos com rivais do Rio de Janeiro poderiam ter vandalismo no novo estádio, e com isso o Flamengo deve mandar os clássicos no Maracanã. Ué, mas como assim? O Flamengo vai ter um estádio próprio e ainda vai ficar com o Maracanã? Mano, vou explicar sobre essa situação aqui, o que está sendo aí recomendado para o Flamengo. Se falando sobre novo estádio, o presidente Rodolfo Landim deixou claro como vai pagar o terreno do gasômetro, porque tem muita gente aí com dor de cotovelo falando um monte de abobrinha. Rodolfo Landim, no podcast Fala João, mandou ver sobre as cifras, como ele vai pagar o terreno do gasômetro, terreno onde o Flamengo vai levantar o estádio, a casa rubro-negra da nação rubro-negra. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre o próximo jogo do Flamengo. Hoje o elenco se reapresenta no CT do Ninho do Urubu para dar início às preparações para o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo às 18h30, horário de Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco ganhou folga nessa última quinta-feira após a derrota para o Juventude na quarta-feira, ganhou folga nessa quinta-feira e hoje se reapresenta. O que eu estava aqui, realmente aqui analisando, é que o Flamengo terá uma sequência bacana de jogos em casa no Maracanã. O Flamengo já enfrenta o Cruzeiro no Maracanã. Depois o Flamengo viaja a Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Depois o Flamengo tem Cuiabá e Fortaleza em casa. O Flamengo tem que aproveitar essas oportunidades para garantir realmente a maior pontuação possível, principalmente esses jogos em casa. Então o Flamengo, a gente sabe, não precisa a gente estar falando toda hora aqui sobre os desfalques que o Flamengo tem por convocações, mas o Flamengo tem também desfalques que ainda estão no departamento médico, que ainda serão reavaliados. Alguns casos, como é o caso de Bruno Henrique, vai ser reavaliado se vai ter condições de jogo ou não para o jogo contra o Cruzeiro. Situação de Everton Cebolinha, que é outra. Já Igor Jesus não volta agora, tá? Como eu já trouxe aqui para vocês já nos últimos vídeos, Igor Jesus só deve retornar no começo de agosto. Então vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão e o Flamengo consiga esses 3 pontos contra o Cruzeiro. Não será fácil, o Cruzeiro também vem brigando na parte de cima, é o 5º colocado hoje com 20 pontos. O Flamengo é o líder com 24 pontos, depois vem o Bahia na 2ª colocação também com 24 pontos, depois tem o Botafogo na 3ª colocação com 23 pontos, e em seguida o Palmeiras também com 23 pontos na 4ª colocação, e o Cruzeiro em 5ª com 20 pontos. Então tá aí na briga também pelo título, O Cruzeiro está nessa briga lá em cima, mas vai dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Vamos aguardar a reapresentação do elenco do Flamengo daqui a pouco, logo mais, pra gente ver como deve ser aí definidos os próximos passos para esse jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo treina hoje, treina também amanhã, 2 dias aí na verdade para se preparar para essa partida. Bom, vamos falar sobre Maracanã, vamos falar sobre o estádio próprio do mais querido Brasil, porque eu vejo muita gente aí, falando que
o governo, a prefeitura, o estado do Rio de Janeiro vai doar o terreno para o Flamengo construir o estádio próprio. Muita gente que não tem informações, muita gente que não sabe realmente, né, a real situação do que está acontecendo, ficam com dor de cotovelos e com isso começam a soltar, eu não vou falar aqui, pela boca. Essa é a verdade. Com isso fica soltando a IM pela boca. Mas enfim, o presidente Rodolfo Landim ontem, ele concedeu uma entrevista lá, né, participou do podcast Fala João com João Guilherme, e ele deixou claro como realmente vai pagar o terreno do gasômetro. Olha só o que o Landim falou. Caixa, falando sobre o caixa do Flamengo, ele disse o seguinte: eu tenho esse dinheiro em caixa, cash, a gente paga em cash. O Flamengo está se preparando para isso. A gente fez toda a nossa previsão orçamentária. A gente não terá problema nenhum para desembolsar esse valor para pagar por esse terreno. Tá aí, os antes, realmente aí com dores de cotovelos. Pega essa visão aí do Landinho, o Landinho já mandou a real. A gente já se preparou, já está tudo preparado. O Flamengo já está com esse dinheiro em caixa, já está tudo previsto, tudo já separadozinho. O Flamengo já vinha trabalhando em cima disso. O Flamengo não foi assim, pego de surpresa não. O Flamengo está pegando os outros de surpresa. Não é que o Flamengo foi pego de surpresa. Porque tem muitos aí, teve um comentarista aí, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas a gente não dá aqui mídia para eles. Falou que já estava pagando um estádio aí, ia pagar outro, saindo do bolso do brasileiro, tudo muito mais, a gente pagar a conta. Pô, cara, tem cara muito desinformado que não sabe nada, ficam falando abrobinha. Essa é a realidade, essa é a realidade. Agora, se falando sobre a construção do estádio próprio do Flamengo, falar também sobre a situação do Maracanã. Henrique, o Flamengo vai entregar o Maracanã, o Flamengo vai ficar com o Maracanã. Como funciona a situação do Maracanã? Na verdade, gente, o Flamengo tem um consórcio com o Maracanã de 20 anos, né? O Flamengo foi vencedor junto com o Fluminense, agora na última concessão agora do Maracanã. Então o Flamengo vai seguir com o Maracanã, essa é a tendência. Agora, quando construir o estádio próprio do Flamengo, que tem um prazo, né, estimado aí para 5 anos, o estádio próprio do Flamengo está pronto de 4 a 5 anos, aí não sei como o Flamengo deve fazer com o Maracanã. Mas a informação trazida lá no All Sport por Rodrigo Matos, ele trouxe o seguinte, que mesmo com o estádio próprio, o Flamengo pretende manter clássicos cariocas no Maracanã. A diretoria do clube recebeu a recomendação de que clássicos contra rivais do Rio poderiam ter vandalismo no novo estádio. Por isso, o entendimento é de que seria melhor manter no Maracanã. Com exceção dos clássicos cariocas, todos os outros jogos do Flamengo seriam no novo estádio. Essa é a ideia da atual diretoria, ou seja, então o Flamengo pretende qualquer jogo com outra equipe de fora, o Flamengo joga no estádio próprio, no novo estádio, seria aí no novo estádio. Já com o clássico, com Fluminense, Vasco, Botafogo, jogos no Maracanã. Essa é a ideia da atual diretoria do Flamengo, gerida por Rodolfo Landim, presidente, que tem até o seu mandato até o final do ano agora, né? Mas tá vindo aí, pode entrar aí Rodrigo Duch, que é aliado dele, e continuar basicamente a mesma cúpula. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, se falar agora sobre a situação de Matheus Gonçalves, porque é uma situação que vem sendo muito delicada e tratada com muita atenção nesse exato momento. Essa possível saída de Matheus Gonçalves do Flamengo. A gente vem falando sobre isso, o empresário Matheus Gonçalves quer tirar o garoto do Flamengo, vendo que o garoto está se desvalorizando, não vem tendo sequência com o técnico Tite, e em meio às propostas que chegaram do Cruzeiro e do Santos, o Flamengo recusou, porque o Flamengo não quer, na visão do Flamengo, emprestando o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, jogar a segunda divisão e não ter uma garantia que o jogador vai ser titular, o jogador vai acabar ficando mais desvalorizado ainda no banco de reserva de uma segunda divisão pelo time do Santos. Já em relação ao Cruzeiro, o Flamengo só negocia se for em definitivo o Matheus Gonçalves. Por empréstimo, o Flamengo também não tem a intenção de reforçar um rival direto nas competições que o Flamengo está disputando. Nesse caso, o Flamengo recusou tanto o Cruzeiro como também o Santos devido a esses motivos. Só que agora, a informação trazida pelo jornalista Júlio Miguel Neto é que, de acordo com as informações que vem sendo noticiada, clubes de Portugal
sonda a contratação do jovem Matheus Gonçalves. Com pouco espaço no Flamengo, o jogador não entra em campo desde o confronto com o Amazonas no começo de maio. Sendo tratado como uma das grandes revelações do clube, Matheus Gonçalves foi destaque nas categorias de base e rapidamente subiu ao profissional. Entretanto, vem encontrando dificuldade na adaptação. No ano passado, o meio atacante chegou a ser emprestado ao Red Bull Bragantino. O Tite, como já falei que para você, pediu o jogador de volta, mas agora não vem aí utilizando o jogador. Com isso, clubes de Portugal vêm aí monitorando passo a passo de Matheus Gonçalves. Nos próximos dias terá uma reunião entre a diretoria do Flamengo e representante de Matheus Gonçalves para tratar sobre o futuro do jogador. Os empresários vão tentar de todas as formas tirar Matheus Gonçalves do Flamengo. De repente, pode ser uma oportunidade agora de poder o Matheus Gonçalves deixar o Flamengo realmente com o interesse de clubes de Portugal. E a gente sabe que o Flamengo tem boas relações com alguns clubes de Portugal, com Chave de Portugal, Famalicão, atuação envolvendo a Estrela Amadora de Portugal também, outra equipe que o Flamengo tem boa relação, mas vamos ver o que deve acontecer sobre Matheus Gonçalves. E falando sobre clubes exterior, vamos falar sobre Gabigol, que bateu o pé, pegou geral de surpresa, posso falar assim, tomou a decisão sobre o futuro próximo do jogador. Olha só o que Gabigol, hein? Gabigol não pensa em atuar em nenhum clube fora do Brasil. Seja na Europa, seja mesmo aqui na América do Sul, na Argentina, de repente aí no Uruguai, qualquer clube. Gabigol quer realmente fazer valer a força da sua marca no futebol brasileiro, meus amigos. E se não renovar com o Flamengo, está disposto a reforçar qualquer rival do mais querido Brasil. Informação que apuramos com detalhes é que Gabigol não vê com bons olhos atuar no exterior nesse momento. O atacante prioriza a renovação de contrato com o Flamengo, mas caso não consiga realmente essa renovação com o mais querido Brasil, está disposto a jogar até mesmo em um rival do clube. A ideia de Gabi é fazer valer a força da sua marca no futebol brasileiro. Gabigol se recusa a deixar o futebol brasileiro se não renovar com o Flamengo. Essa é a decisão dele. A prioridade é renovar com o mais querido Brasil. Se depender de Landim, muito difícil pode acontecer. Agora, depender do Braz, possa ser que Gabigol renove. Se não renovar, ele está disposto a reforçar qualquer rival do Flamengo e fazer valer a sua marca no futebol brasileiro. Eu venho falando sobre isso aqui. O Gabigol, ele, em qualquer time do futebol brasileiro, o Gabigol vai jogar e vai jogar muito. Vocês vão ver só o que eu estou falando aqui para vocês. Muita gente criticando o Gabriel Barbosa, mas o Gabigol não vem tendo sequência com o técnico Tite. O técnico Tite não bota o Gabigol para jogar. O cara que conquistou vários títulos com o Flamengo, está 100% recuperado, forma física, tudo, sem lesão, mas o cara não joga porque Tite não bota para jogar. Essa é a realidade. Pode reforçar rival. Eu vou falar para vocês, não tira a razão dele não. Eu não tiro a razão dele não. Vamos ver o que deve acontecer aí. Enfim, né? Que errar, errou. Já errou pra caramba. Mas quem não errou? Tem gente dentro do Flamengo, próprio dirigente, que já errou pior do que Gabigol. E vocês sabem disso. Mas tá lá. Tá lá. Ninguém tira. Ninguém tira, né? Então vamos ver aí. O negócio não é ser aqui puxa-saco do Gabigol. E sim, é que a gente tá deixando um jogador de 27 anos escapar do Flamengo para reforçar rival. Isso é que não aceito. Isso eu não aceito. Essa é a realidade. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Marcos Antônio, porque o Flamengo está inclinado a contratar Marcos Antônio. Tá, essa contratação para o Flamengo é uma prioridade. É uma prioridade. Informação trazida lá no Coluna do Flamengo é que o Flamengo já colocou na mesa valores para comprar Marcos Antônio. Informação é a seguinte: Flamengo pretendia contratar Marcos Antônio sem custos, mas a Lazio recusou a primeira oferta, como a gente já tinha trazido aqui para vocês. Agora, o Flamengo coloca valores na mesa e opção de compra entre 4 e 6 milhões de euros. Valor que chega aí em torno de 24 a 35 milhões de reais pela compra em definitivo de Marcos Antônio. Valor de opção. Flamengo contrata o jogador por empréstimo com obrigação de compra e os valores que o Flamengo topa pagar é entre 4
106 milhões de euros. Porém, nesse contrato de empréstimo, com obrigação de compra, terão algumas metas que o Marcos Antônio terá que bater. Como, por exemplo, se ele atuar 50% dos jogos disputados pelo Flamengo durante o período de empréstimo, o Flamengo será obrigado a comprar o jogador em definitivo. E aí, o que vocês acham? Vale a pena ou não vale a pena o Flamengo fechar essa contratação? Eu vou ser sincero para vocês, gente. Vale e vale muito a pena. Jogador é jovem, jogador é novo, 24 anos, não é jogador velho, jogador que agregaria muito ao Flamengo e vai sim agregar muito no meio de campo do mais querido Brasil, até porque o Flamengo precisa. O Flamengo precisa para ontem. Então vamos ver o que deve acontecer. Torcer para que dê tudo certo aí para o nosso Mengão queridão. Mas o vídeo de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.